Que o Brasil tem programas de televisão que deixaram saudade, a gente já sabe. O que muitos de nós não sabemos é o que aconteceu com alguns deles e, principalmente, como é o final daquele programa. Esse é o caso da Família Dinossauro. Essa família ficou muito popular aqui no Brasil ainda nos anos 90, quando estreou na Rede Globo. O sucesso foi tanto que se tornou uma febre entre as crianças, principalmente o Baby. Quem não se lembra desse dinossauro rosa com uma voz estridente bem carismática? Eu tô no chão. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também não estavam preparados para o que era a Família Dinossauro naquela época. A Família Dinossauro estava muito à frente de seu tempo. A produção era absurda. Não, sério, os caras gastavam uma fortuna em figurinos e produção, sem sacanagem. E os roteiros eram muito inteligentes. Eu tô pra falar pra você que até hoje tem gente que ainda não pegou alguns meandros que tem ali nas entrelinhas do roteiro da Família Dinossauro. Muita coisa que é dito ali serve até os dias de hoje. O timing do humor era bem ácido e tinham críticas ali pesadíssimas. Que claro que pra gente na época que tinha uns 5, 6 anos não conseguia entender, mas eu tô pra te falar que nem os adultos também não pegavam, até porque muita coisa que tá ali continua valendo até agora. Tinham críticas sociais ali pesadíssimas e algumas metáforas que são tabu até hoje. Mas uma parada que nem todo mundo percebeu é que mesmo com todo esse sucesso gigantesco, em algum momento a Família Dinossauro infelizmente chegou ao seu fim. E aí fica aquela questão, cara, como podia uma série tão bem feita, tão bem produzida e escrita terminar do nada? Aliás, pensando bem aqui, se essa série chegou ao fim, qual é o final da Família Dinossauros? Mas isso é uma curiosidade. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui pela primeira vez no meu canal, já vai me dando aquela moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, me fala qual foi a série de TV que você curtiu nos anos 90 que você sente saudade até hoje. Querida, cheguei! A Família Dinossauro era totalmente o oposto dos Flintstones. Era uma série que se passava na pré-história, só que com uma família de dinossauros que tinha tecnologia, se casavam, faziam filhotes e ainda tinha a vida de um trabalhador assalariado, enquanto os humanos só faziam papel de trouxas subdesenvolvidos. Uma realidade distópica que servia para mostrar o que poderia ter acontecido se os dinossauros é que tivessem evoluído e se tornado uma sociedade. A série originalmente passou na ABC por 4 temporadas, de 26 de abril de 1991 até 20 de julho de 1994. Depois jogaram os episódios antecipados que estavam mofando no fundo do armário com uma segunda parte da 4ª temporada, a partir de 6 de setembro de 1994 e indo até 10 de novembro de 1995. Eles criavam essa série pela Michael Jobs Productions e pela Jim Harrison Television, junto com Walt Disney Television. A série girava em torno da família Silva, isso mesmo, família Silva, porque a galera tinha que se aproximar o máximo possível aqui da nossa realidade. Ambientada 60 milhões de anos antes de Cristo na Pangeia, a gente acompanhava, na verdade, a rotina da família Sinclair, que por aqui virou a família Silva. Earl Sneal Sinclair virou o Dino da Silva Sauro, que era derrubador de árvores. Ele trabalhava para a Wayside Corporation com seu amigo Roy, onde trabalhavam sob a supervisão de seu chefe Richfield, um triceratops muito bolado que representava o patrão que todo mundo detesta. Por que a minha vida tem que ser assim? Dino, não foi a opção que você fez, garotão? Você trabalha aqui há 20 anos e eu jamais imaginei que você iria entrar aqui e me encarar. O nome original dessa família era para tirar sarro de Sinclair Oil Corporation, que tinha um dinossauro como símbolo e mascote deles por um tempão. Os caras acreditavam que os depósitos de petróleo foram formados durante a era dos dinossauros, e na série tinha alguns personagens e nomes de família que tiravam sarro com outras empresas do ramo de petróleo, como Phillips, Hess, BP, Richfield, Ethyl e mais um monte de nomes desse tipo, que pintavam por lá. Tinham várias cutucadas com a exploração do petróleo e a relação com os dinossauros. No seriado, eles pegavam pesado com vários tópicos, falavam sobre coisas como proteção do meio ambiente, bichos ameaçados de extinção, os direitos das mulheres, abuso sexual, direito da comunidade LGBTQI+, a mania de tratar mulheres como objeto, censura, direitos civis, a maneira como as pessoas conseguem ver o seu próprio corpo, o uso de esteroides e até davam umas alfinetadas sobre o descabelado
revelar o palhaço, dá pra acreditar? E também falavam de paradas pesadas como o uso de drogas e racismo, como no episódio em que rola uma divisão com a namorada do Roy, que é uma quadrúpede. Amigos perderam o emprego. A economia está com problemas. Sua opinião nada patriótica, negativa, de esquerda e idiota. Ele diz claramente que todos os nossos problemas econômicos atuais são originários de uma só fonte: os quadrúpedes. E o melhor é que eles zoavam geral, e especialmente a televisão. O Dino sempre queria ficar vendo televisão ao invés de fazer algo produtivo, e zoavam que a TV deixava o povo burro e preguiçoso. Puxa, essa tal de recessão tá mal. Daqui a pouco eles vêm buscar a minha televisão. Ah, não esquenta, amigo. O governo nunca deixaria isso acontecer. A televisão é uma ferramenta essencial para fazer as massas empobrecidas se sentirem distraídas e confiantes. E teve umas quebras de quarta parede também, principalmente com o Baby. Ele olhava direto pra você e mandava uma mensagem quebrando essa parede. A produção, mano, era rebruscada demais. Naquela época, eu não sei vocês, mas eu aqui especialmente, eu sabia obviamente que aqueles dinossauros não eram de verdade. Mas mesmo assim aquilo me entregava demais. Era tão bem feito, cara, as texturas, a forma como os dinossauros mexiam o rosto, eles tinham expressões reais. Aquilo ali encantava desde criança até adultos, o que gerou uma grande curiosidade da audiência na época, porque realmente era muito impressionante a forma como aqueles dinossauros eram muito realistas. Era difícil até para quem era entendido na época entender como eles conseguiam fazer aquilo. A gente ficava se perguntando, pô, será que tem uma pessoa ali dentro? Mas não é possível, se tem uma pessoa ali dentro, como é que aquele rosto tá mexendo? Como é que tem tanta expressão dentro de um negócio que é de borracha ou látex? Afinal de contas, o que era aquilo, né? A gente não conseguia entender muito bem sobre o que era aqueles personagens tão bem feitos que ficavam impressionantes para aquela época. A gente tá falando aqui do iniciozinho dos anos 90, maluco. Era uma produção extremamente cara. A parada toda começou com o mestre das marionetes e das animações, Jim Henson, que é o cara por trás de obras como Cristal Encantado e os Muppets. Só que, infelizmente, ele acabou falecendo em 1990. Aí a galera do estúdio teve que achar outra pessoa para tocar o projeto. Aí chegou o Michael Jacobs, que já tinha experiência escrevendo comédia e deu um jeito nisso. Mas o rolê com os bonecos e os efeitos práticos, que era coisa da empresa do Henson, a Creature Shop, continuou firme e forte. Esses caras foram responsáveis por criar personagens usando animatrônicos. Os atores se enfiavam nos trajes dos dinossauros, que eram feitos de uma mistura de látex e fibra de vidro. Aí na cabeça desses dinos tinha um capacetão com motores embutidos e dava para controlar a distância os olhos, a boca, a testa e as sobrancelhas para fazer as caras e bocas. Aí um monte de talento se juntava: o ator que se vestia de dino, o cara que comandava as expressões faciais e por último o dublador. Mano, você tem noção do trampo que era essa parada? A tecnologia dos animatrônicos era bem forte ali no finalzinho dos anos 80 e no iniciozinho dos anos 90. Só que pra fazer uma parada desse nível aí era bem complicado. Então, de fato, tinha um cara dentro daquela roupa sim. Só que vocês têm noção, eles não conseguiam enxergar nada, cara, porque a cabeça deles ficava dentro da cabeça do próprio dinossauro, que tinha uma outra pessoa controlando aqueles movimentos ali, um dublador fazendo aquele trabalho e o cara se mexendo pra fazer com que aquela coisa toda se tornasse bem real. Pro cara que tava ali dentro conseguir enxergar, eles tiveram que inventar altas paradas. Por exemplo, não é muito incomum a gente ver em alguns momentos da série o Dino balbuciando algumas coisas andando pela casa ou pelo trabalho. Isso era simplesmente pelo fato de que quem tava ali dentro não conseguia enxergar. Então o cara que tava controlando a cabeça do Dino mexia a boca dele, porque a única forma do cara lá dentro enxergar era quando o Dino abrisse a boca, porque os olhos do cara estavam na altura da garganta do Dino. Olha só que rolê maluco, mano. Era bem complicado e extremamente caro essa brincadeira aí. Por isso era tão bem feito. Mas nada disso seria tão bem feito se não tivesse um roteiro também muito inteligente. Uma parada que fez muita diferença na família Dinossauro é definitivamente um roteiro que era muito bem escrito e muito inteligente, com críticas totalmente atemporais. Essa tecnologia fez a cabeça da galera naquela época, e todo mundo ficava curioso pra saber como é que funcionava a mágica por trás dos personagens da série. Mas aí com o tempo o programa foi caindo e descendo na audiência. E o lance é que os bonecos animatrônicos eram muito caros. O preço para manter esses brinquedos era alto demais. Isso acabou dando fim do programa depois de 4 temporadas e 65 episódios. Esse era o programa de meia hora mais caro da época, tudo por causa desses animatrônicos. No fim, os caras perceberam que não tava valendo o trampo. Mas aí, a série ficou cara e simplesmente chegou ao fim? Não teve um final escrito e ela simplesmente acabou do nada? Na verdade, não. A produção ficou sabendo com bastante antecedência que a série ia chegar ao fim e conseguiu se antecipar bastante para fazer uma parada bem planejada. Infelizmente, o final da série não é feliz. A família dinossauro, no fim, acaba morrendo congelada por causa de uma nova era glacial. E no fim das contas, a gente acaba entendendo
que todo esse rolê da família Dinossauros era uma série sobre consumismo. E a mensagem final por trás dessa série toda é pra dizer que o consumismo desenfreado impossibilitou que os dinossauros entendessem que eles estavam destruindo o próprio meio ambiente onde eles moravam, sem perceber que isso estava afetando a vida deles. Com o público voltado pra família, o final da família Dinossauros foi um verdadeiro choque. A cena final mostrava a família Sinclair, ou Silva, reunida em sua sala de estar, enquanto a neve continuava a cair e o frio aumentava, criando um clima bem pesado. Outro elemento sombrio do episódio final foi o discurso de despedida do novo âncora do jornal, Howard Handup, antes dos créditos finais. Pois nuvens negras de gás sulfúrico e fuligem cobrem todo o planeta, bloqueando a luz solar e fazendo a temperatura global cair precipitadamente. A série terminou de forma bem sombria, com cenas que impactaram profundamente os espectadores, resultando em uma reação mista que talvez não tenha surpreendido tanto. Os roteiristas explicaram que apesar de ser uma série voltada para a família Dinossauros, o show na verdade era uma sátira à cultura do consumismo e não pretendia abordar os temas de maneira confortável. Quando souberam do cancelamento súbito da série, os roteiristas optaram por esse final, continuando seus esforços para destacar como ações irresponsáveis podem causar danos a longo prazo. No fim das contas, por mais que o final tenha causado uma divisão de opinião, ele foi muito coerente com a série. A missão dos roteiristas, que era passar temas fortes que impactassem a audiência e fizessem eles refletir, teve um desfecho triste, mas muito necessário. Afinal de contas, só assim eles conseguiriam enfatizar tudo que foi dito ao longo da série e amarrar o final perfeitamente. A questão da interferência ambiental causada por grandes corporações continua sendo um tema questionado e debatido até hoje, como foi abordada a série inteira. E embora o tom final da série tenha divertido com o tom engraçado e divertido da série toda, ele acabou retratando o resultado sombrio de um problema real no nosso mundo, fazendo com que o final dessa série seja muito coerente com todas as mensagens que foram ditas até ali. No fim das contas, fica na nossa lembrança uma das séries mais queridinhas que a gente teve na nossa infância e que até hoje é muito contemporânea. Você pode assistir agora que eu tenho certeza que você vai encontrar mensagens que quando você era criança você não encontrou. Não, sério, tô te garantindo, mano. Vai lá agora, assiste, você provavelmente vai ficar assim, uou! Como assim, mano? Rolava mesmo isso aí? Tinha essas mensagens aí, essas coisas pesadas, duplo sentido, mensagem forte, mensagem... mano, tem tudo lá. Só que é muito mais provável que você entenda isso agora do que quando você assistiu quando você tinha uns 6, 5 anos lá atrás. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que ela esteja sanada. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Yeah,